Louvado é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pode se sentar no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões, e eles, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele, aproximou-se e fez curativos nos ferimentos dele, e aplicando-lhe óleo e vinho, depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Glória a Deus. Para o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar mais uma vez a tua bendita palavra. Pai, eu te apresento a tua igreja, que quer, ó Pai, que veio aqui nessa noite receber algo novo do Senhor. Pai, eu te apresento a minha vida. Pai, te peço intrepidez, me dê graça, ó Pai, que eu não venha ministrar nada que venha de mim, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Usa a minha vida nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Eu coloquei um título nessa mensagem aqui nessa noite, irmãos: A prática do amor. A Bíblia diz que um homem intérprete da lei se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E ele faz uma pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite já ouviu tantas vezes pessoas te questionando acerca da salvação, ou talvez pessoas te questionando a respeito da sua própria conduta. Mas a Bíblia diz aqui que esse homem, ele faz essa pergunta para Jesus, e a Bíblia está dizendo, irmãos, que o objetivo deste homem era colocar Jesus à prova. Mas Jesus, em vez de responder imediatamente, ele faz uma outra pergunta para este homem: o que está escrito, o que você entende? E esse homem, conhecedor da lei do Senhor, ele fala para o Senhor, usando o livro de Deuteronômio: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando faz essa pergunta para este homem, ele já conhecia a resposta daquele homem. Ele sabia que aquele homem era um intérprete da lei, um homem que conhecia a palavra de Deus.
Ele já sabia qual seria a resposta daquele homem. Mas esse homem, irmãos, ele faz essa pergunta para o Senhor. E Jesus devolve a pergunta, devolve para ele, falando para ele: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. É tão interessante, irmãos, que quando Jesus faz essa pergunta para esse homem talvez mostrando para Jesus esse conhecimento da palavra. E uma coisa que Jesus começou a ministrar no meu coração, e eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite: não adianta, irmãos, sermos conhecedores da palavra. O importante para mim e para você, irmãos, é o tanto que nós colocamos esta palavra em prática. Porque esse homem colocou para Jesus amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é interessante, irmãos, que Jesus, ele conhecia aquela resposta, e o que mostra que Jesus, ele não tinha interesse de mostrar nenhuma doutrina diferente. O que mostra, irmãos, que se vocês têm ouvido uma doutrina diferente desse evangelho de salvação, não existe doutrina nenhuma, irmãos, que não seja por intermédio de Cristo Jesus. Não existe salvação de alma de ninguém que não seja através do evangelho de Cristo. Não existe evangelho, irmãos, que não aponta por amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. Não existe um evangelho que não comece, irmãos, sobre entregar a vida para Jesus Cristo. E não existe um evangelho que não tenha que amar ao próximo como a si mesmo. Mas quando chega no versículo 29, aquele homem querendo se justificar, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E pode observar na palavra, irmãos, que aquele homem, ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ele não faz questionamento nenhum sobre amar a Deus. Mas ele faz uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E essa é uma situação que eu quero colocar para mim e para você aqui nessa noite. Nós muitas vezes, irmãos, não temos dificuldade nenhuma de amar a Deus. Mas eu tento imaginar, irmãos, que aquele homem, ele tinha dificuldades de relacionamento com muitas pessoas. Porque quando ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas, para ele não tinha problema nenhum. Mas ia amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós temos essa facilidade, irmãos, como homens e mulheres de Deus? E uma pergunta para mim e para você nessa noite: quem é o seu próximo? E sabe qual que é o nosso próximo, irmãos? Eu preparando essa palavra e orando ao Senhor: Pai, ministra no meu coração. Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de perdoar? Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade em relacionamento? Esse é o seu próximo. Irmãos, muitas vezes as pessoas que mais nos machucam são pessoas de dentro da nossa família. As pessoas que mais nos machucam são pessoas que nós temos um relacionamento mais estreito, de mais intimidade com essas pessoas. Talvez você que entrou aqui nessa noite, irmão, você já foi ferido por pessoas dentro da igreja. Talvez quantas vezes você já disse para alguém: eu vou sair daquela igreja porque eu não consigo caminhar com aquela pessoa. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite no nome de Jesus. Não existe evangelho sem perdão. Perdoar é fácil, irmãos? Nem sempre. Mas é um mandamento, irmãos. E Deus te trouxe aqui nessa noite para ministrar sobre a minha vida e sobre a sua vida um perdão genuíno, um perdão verdadeiro, uma comunhão com Cristo, uma comunhão com Deus, de viver a palavra de Deus como ela é. Aquele homem conhecia a palavra de Deus. Aquele homem sabia quem era Jesus. Jesus conhecia a resposta daquele homem. E
E Jesus nunca vai mudar esse mandamento para mim e para você. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame também ao próximo como a si mesmo. E agora Jesus começa a mostrar para aquele homem parábolas. Uma parábola que eu conheci e você conhecia. Quando chega aqui no versículo 30, a Bíblia fala de um homem, que o homem descia para Jerusalém. A Bíblia não fala a profissão daquele homem, a Bíblia não fala o nome daquele homem, mas a Bíblia fala que aquele homem descia para Jerusalém. E eu fui buscar, irmãos, o trajeto da caminhada era aproximadamente 27 quilômetros. Era um caminho muito difícil, porque no meio do caminho da descida para Jerusalém, entre Jerusalém e Jericó, tinha muitos buracos, muita ladeira, animais peçonhentos, ladrões. Era um caminho muito perigoso. E nós estamos numa caminhada com Cristo. E é um caminho, irmãos, que no meio deste caminho nós podemos ter dificuldades. Afinal de contas, Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Existe dificuldade no meio do caminho. E a Bíblia diz que quando aquele homem está descendo, no meio do caminho, ele encontra com ladrões. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas existe um ponto e uma vírgula, porque Jesus diz: mas eu vim para que tenha vida, e para que tenha vida em abundância. As armadilhas de Satanás na minha vida, na sua vida, irmãos, elas são limitadas, porque nós servimos um Deus que tem todo o poder. Eu não sei como tem sido a sua caminhada, mas pode ser que tenha pessoas que entraram aqui nessa noite desanimadas, porque perderam alguma coisa no meio do caminho. Talvez o que você perdeu um pouco no meio do caminho seja até a sua fé. Talvez você perdeu um pouco da sua esperança. Talvez você perdeu um pouco da sua alegria. Mas a Bíblia continua dizendo aqui, irmãos, que o ladrão tirou tudo daquele homem. Tirou a roupa, machucou, feriu. E a Bíblia diz que deixou ele semi-morto. Mas a Bíblia continua dizendo que veio passando um sacerdote, um levita. E a Bíblia diz, eu imagino, irmãos, se aqueles homens enviam de oração, talvez depois de um dia de fazer a obra de Deus, esses dois homens representam a religião, a religiosidade. Eu tento imaginar que esses homens estavam cansados, querendo chegar em casa. Eu tento imaginar, irmãos, que eles estavam com um sentimento no coração de dever cumprido. Afinal de contas, eu já fiz a obra de Deus. Afinal de contas, eu já orei o que eu tinha para orar. Afinal de contas, eu já fiz na obra de Deus aquilo que eu tinha para fazer. Mas a Bíblia diz que aqueles homens passaram de lado e nada fizeram. Eu não sei, irmãos, qual desses personagens, qual desses homens de Deus, qual desses homens dessa parábola você se encaixa nessa noite. Pode ser que você entrou aqui nessa noite, irmãos, e no decorrer dessa caminhada você foi o sacerdote. Talvez você viu alguém precisando de você, precisando de uma palavra, precisando de um ombro, de uma palavra de Deus, uma palavra de fé, mas você estava com pressa, você queria chegar em casa. Talvez você seja o levita, talvez você passou até por um parente, aquele parente que todo mundo falou que não ia dar certo, você cansou de falar para ele, vem para Jesus, e ele não queria nada com Deus, e você passou direto e falou, não, para esse eu não falo mais. Mas o que Deus ministrou no meu coração, irmãos, na hora que eu estava preparando essa palavra, que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite, o
Um dia nós estávamos no lugar daquele homem ferido. Talvez você é a pessoa que passou direto, mas um dia estávamos feridos no meio do caminho. Mas a Bíblia diz desse homem samaritano, que ele veio passando, ele viu aquele homem, e ele se compadeceu dele. Esse samaritano, irmãos, ele pode representar um homem bom, um pastor, mas ele representa também Jesus Cristo. Um dia estávamos feridos neste caminho, sem esperança, machucados, talvez machucados por alguém de algum ministério. Talvez a sua esposa te feriu tanto, talvez o seu marido te feriu, talvez o seu filho tenha te ferido, talvez pessoas no ministério tenham falado palavras para machucar o seu coração, talvez o seu patrão te feriu, talvez a caminhada da vida tenha sido tão difícil, você não tenha conseguido realizar aquilo que Deus te prometeu. Você entrou aqui nessa noite tão ferido, mas a Bíblia diz que aquele homem que representa Jesus, ele se compadeceu daquele homem ferido, e a Bíblia diz que ele chama aquele homem, que ele cura aquelas feridas. E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Se você entrou aqui ferido, Deus tem cura para as suas feridas. Se você entrou aqui sem esperança, Deus quer renovar a sua esperança. Se você entrou aqui nessa noite sem fé, Deus quer renovar a sua fé. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que aquele samaritano, ele coloca óleo naquele homem, e o óleo representa a unção de Cristo. Talvez você parou no meio do caminho, você era tão assíduo na obra de Deus, você ficou ferido e parou no meio do ministério. Jesus se compadece de você nessa noite. Ele quer curar cada uma das suas feridas, mas mais do que isso, Ele quer colocar um óleo, um azeite, uma nova unção sobre a sua vida. Você vai sair daqui renovado nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo não tem poder para te parar. Aquele homem foi machucado, magoado no meio do caminho, mas o bom samaritano, o bom pastor, ele foi naquele lugar. Talvez você se encontre caído aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que Jesus continua te amando com um amor incondicional. Ainda que as pessoas lá fora venham falar, esse pecado é grande demais, esse pecado Jesus não vai te perdoar, eu quero te dizer que isso é mentira de Satanás. Não existe pecado que Jesus não pagou na cruz por mim e por você. Jesus quer derramar uma nova unção sobre a sua vida nessa noite. Mas a Bíblia continua dizendo que aquele samaritano, ele colocou vinho. O vinho simboliza alegria. O vinho simboliza também salvação. Pode ser que você, na sua caminhada, você não tenha tido essa alegria, a alegria da salvação em Cristo Jesus. Talvez a alegria que tenha acabado na sua vida é a alegria no casamento. Talvez os seus dias não tenham sido nada fácil, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te renovar a sua alegria nessa noite. Você vai sair daqui transbordando de alegria, mas uma alegria incondicional, uma alegria que não depende do presidente, uma alegria que a pandemia não vai influenciar em nada, uma alegria que não depende do governo, não depende de nada, uma alegria que vem de Cristo. O Senhor quer te renovar nessa noite. Aleluia. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que aquele homem,
que Jesus, Ele me resgatou, Ele te resgatou também. Mas a Bíblia diz que Ele levou ele para um lugar de socorro, levou ele para uma hospedaria, que representa também a igreja. Eu não sei como está a sua situação, você que está me ouvindo na sua casa nessa noite. Talvez tem tanto tempo que você não vai num culto, não vai na igreja, num culto presencial. Você começou a assistir só culto na sua casa. Eu sei que é bom também, mas a Bíblia fala de comunhão, irmãos. Talvez você não tenha tido a alegria de andar em comunhão com os irmãos, e Deus quer renovar essa comunhão nessa noite, no nome de Jesus. O propósito de Deus, irmãos, é que os homens, as mulheres de Deus vivem em união. Não importa o que aconteceu no meio do caminho, não importa se você foi ferido no meio do caminho, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida e através da sua vida. Mas não existe como cumprir os propósitos do Senhor se não vivemos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós temos que congregar, irmãos. Aleluia. Mas a Bíblia diz ainda, irmãos, que aquele homem colocou aquele homem no seu próprio animal. Não existe, irmãos, como resgatar uma alma para o Senhor sem desprender de recursos nossos. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está pensando: eu queria que meu filho estivesse aqui, eu queria que o meu marido estivesse aqui, eu queria que o meu vizinho estivesse aqui. Se tem um preço para pagar, irmãos, para que essa pessoa possa estar aqui comigo e com você, Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: você é instrumento de Deus para trazer essa pessoa. Nós somos instrumentos de Deus, irmãos, para encher cada uma dessas cadeiras. Porque a Bíblia diz que aquele homem cuidou das feridas, colocou no seu próprio animal, levou. E tem um detalhe interessante, irmãos. Ele disse assim, ó: cuida dele, e se precisar de gastar mais alguma coisa, pode gastar, porque quando eu voltar, eu vou te recompensar. E nós temos ministrado aqui, irmãos, que Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu quero te convidar para ficar de pé no seu lugar, porque esse é o evangelho da salvação, irmãos. Assim como esse homem representa este bom pastor, mas representa também Jesus Cristo, ele diz para mim e para você nessa noite: eu vou voltar. Jesus está voltando, irmãos. E uma pergunta para mim e para você nessa noite: como está o seu coração? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Como está a sua vida com Cristo? Será que existe alguém que você possa, que ainda você precisa se reconciliar? Porque a Bíblia diz, irmãos, que ao levar a nossa oferta no altar do Senhor, se nós lembrarmos que tem algum irmão que tem alguma coisa contra nós, deixa a sua oferta, vai lá e faz o conserto, e depois volta. Quando nós não estamos em comunhão com os irmãos, nos impede também de ter comunhão com Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida aqui nessa noite. Se tem algo que precisa ser feito na sua vida, se tem conserto que precisa ser feito na sua vida, Deus nos dá uma oportunidade nessa noite. Eu quero orar juntamente com você. E se o Espírito Santo de Deus está te trazendo algum conserto aqui nessa noite, hoje é noite de cura, hoje é noite de libertação. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te apresentar a tua igreja, ó Pai, a começar por mim. Pai, se existe ainda alguma coisa na nossa vida, Pai, se existe ainda pessoas, ó Pai, que nós precisamos perdoar, Pai, derrama, Senhor, da tua graça aqui nesta noite. Pai, alcança cada um de nós segundo o teu propósito e a tua vontade. Pai, eu creio, Senhor, que cada um de nós não estamos aqui nessa noite, ó Pai, por um acaso. Pai, no nome de Jesus, que haja cura. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, se existem pessoas, ó Pai, que foram feridas, ó Pai, no ministério, Pai, pessoas que foram feridas dentro da sua casa, Pai, pessoas que foram feridas, Senhor, nessa caminhada com o Senhor, Pai, que o Senhor possa curar, Senhor.
Derrama, Senhor, perdão aqui nessa noite. Pai, nos ajuda a perdoar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos sairmos daqui transformados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que não haja nenhum impedimento, ó Pai, que possa atrapalhar, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa restaurar, Senhor, ministérios aqui nessa noite. Pai, que o Senhor possa restaurar casamentos. Pai, que o Senhor possa, Senhor, restaurar convivência de irmãos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção aqui nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, naquilo, ó Pai, que nós não conseguimos, Pai, sentimentos, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, nós decidimos esconder no fundo do coração e não colocar para fora. Pai, nessa noite, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, a intervenção do Senhor. Pai, traga para fora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, coloca luz, Senhor, onde existe trevas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, coloca alegria, Senhor, aonde existe tristeza. Pai, derrama, Senhor, da Tua nova unção aqui nesta noite. Pai, nós não queremos sair daqui nessa noite, ó Pai, da mesma forma que entramos. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa seja uma noite de cura, que essa seja uma noite de libertação e muito mais, ó Pai, que esta noite seja uma noite de salvação, no nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite, irmão. Glória a Deus. Mas eu quero fazer mais uma oração com você nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você vem de uma caminhada com o Senhor, mas você estava fora dos caminhos do Senhor. Ou talvez você tenha vindo na igreja, mas você nunca tomou uma decisão de falar: agora eu sou filho, agora eu quero servir a Cristo. Coloca a sua mão no seu coração. Repita comigo essa oração de identificação. Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, e nesta noite eu abro o meu coração. Eu te peço, Senhor, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu te aceito, Senhor, como o único e suficiente Salvador, no nome de Jesus. Pai, eu que andei nos Teus caminhos, mas eu me afastei. Pai, hoje eu te peço, Pai, que o Senhor possa renovar a alegria da salvação. Pai, eu quero vinho novo nessa noite. Eu quero voltar nos Teus caminhos, no nome de Jesus. Tem alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez essa noite? Você que fez essa oração entregando a sua vida ao Senhor, ou você que estava fora dos caminhos do Senhor e você entende que hoje você se reconcilia com o Senhor. Se tem alguém nessa situação nessa noite, eu quero te fazer um convite. Levanta sua mão no seu lugar. Eu quero orar juntamente com você, sem constrangimento nenhum. Não é para mim, é para a glória do Senhor. Se você entende que essa noite você se reconcilia com o Senhor, e eu quero ministrar para você que está me ouvindo na sua casa. Se você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo, ou se você fez essa oração de reconciliação, eu quero ministrar sobre a sua vida que hoje é dia de festa no céu, porque a Bíblia diz, irmãos, que existe festa no céu por um pecador arrependido. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor mais uma vez.